Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Prefeitura faz novo dia D de vacinação contra a influenza neste sábado. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos estúdios a dermatologista, a doutora Veridiana Miranda, para falarmos sobre o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. Sexta-feira é o dia de você se preparar para o seu final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. E também tem o nosso quadro que vem por aí, com as estreias da nossa programação na próxima semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Sexta-feira 13, que sorte a nossa ter você aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV. Você que acompanha a gente pelos canais abertos 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela audiência, seja bem-vindo ao nosso programa de número 120. Em 18 de dezembro de 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que estabelece 13 de junho como Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A data tem como objetivo chamar a atenção para que sejam eliminadas todas as formas de violência e preconceito enfrentadas por pessoas com albinismo em todo o mundo, também apoiar a sua causa, desde suas realizações e práticas positivas, até mesmo a promoção e a proteção de seus direitos. Para falar mais sobre este assunto, compreender todos os esclarecimentos, a gente conversa agora com a doutora Veridiana Miranda, que é médica dermatologista. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda à TV Câmara. Eu que agradeço o convite, obrigado. Vamos falar sobre esse tema que é bem relevante e essas pessoas que com albinismo, elas precisam sofrer menos discriminação e assim, então vamos esclarecer melhor esse assunto. Doutora, é um tema ainda que causa muito impacto, né, quando a gente vê as Sim. pessoas, também cria muitos mitos, né, às vezes até questão de, posso me contaminar, contagiar, Sim. deve ter muitos mitos sobre isso. Para a gente começar, qual que é a causa do albinismo? Então, a causa do albinismo, ela é 100% genética. Então, você só vai adquirir tendo herdado um gene do pai e da mãe. Então, você precisa desses dois genes para ser acometido com essa característica genética. E essa característica, ela acontece porque o paciente com albinismo, ele não consegue produzir o pigmento que dá a cor para os olhos, para os cabelos, para a pele. Então é isso, é estritamente genética. Então uma pessoa que tem albinismo, ela também pode não ter um filho com albinismo? Sim, porque vai precisar de dois materiais genéticos, vindo do pai e vindo da mãe. Então é uma questão relacionada ao pigmento da pele, é uma insuficiência de pigmento, é isso? Isso, e aí acaba que refletindo na pele, né, nos cabelos, nos olhos, e aí o paciente, né, o indivíduo com albinismo, ele também tem um acometimento ocular. Então, ele vai ter uma sensibilidade maior, alguns problemas oftalmológicos, e por isso, então, assim, que é tão importante esse acompanhamento, tanto com o dermatologista quanto com o oftalmologista, que são as duas áreas que o albinismo, ele encontra-se alterado. Doutora, durante o pré-natal, é possível identificar que uma criança vai ter albinismo ou só após o nascimento? No geral, você identifica após o nascimento. Existem testes genéticos, mas o diagnóstico é basicamente clínico. Você consegue, pelas características do nascimento, chegar à conclusão do albinismo. Mesmo que seja uma criança com uma cor de pele muito clara, de uma família que tenha traços mais claros, é perceptível nos primeiros meses de vida ou, em alguns casos, demora para se descobrir ter esse diagnóstico? A maioria é perceptível, mas se existe dúvida, pensando no fenótipo natural da família, existem testes genéticos. Mas se houver dúvida, talvez você vá acompanhando até você chegar nessas características clínicas. A senhora falou de problemas relacionados à questão oftalmológica, mas trazendo para a sua área da dermatologia, o que acontece com esses pacientes que têm albinismo? Tem uma pele mais sensível,
tem mais riscos de queimadura, de exposição ao sol? Quais são os cuidados que eles devem ter desde os primeiros anos de vida? Então, esses pacientes, essas pessoas portadoras dessa alteração genética, elas têm a pele mais sensível, então elas vão precisar de cuidados especiais. Então, até eu digo que um acompanhamento semestral, pelo menos, então de 6 em 6 meses, esse acompanhamento dermatológico. E no dia a dia, o paciente precisa sempre estar com proteções mecânicas, assim, ou uma blusinha mais comprida, protetor solar, na pele, no rosto, no corpo, óculos de sol também para proteção dos olhos, mas porque esses pacientes, eles podem ter uma chance maior de desenvolver lesões pré-malignas e, consequentemente, câncer de pele. Então, o protetor solar, evitar exposições excessivas ao sol é fundamental. Mas não que não possa, né? A pessoa pode ter uma vida normal com precaução. Ou seja, até depois da vida adulta, se ela trabalha em algum tipo de ambiente que tem muitas luzes, por exemplo, em estúdios, ambientes, tirando ambientes ao ar livre, são fechados, também acaba prejudicando? Ou seja, ela tem uma sensibilidade maior que as pessoas normalmente que não têm albinismo teriam? Ela vai ter uma sensibilidade maior do que uma pessoa sem essa alteração, mas o principal fator que pode desenvolver essas lesões, né, pré-malignas ou malignas de pele, seria o sol mesmo. Doutora, como a gente vê os sintomas assim, muitas vezes a gente não tem conhecimento, nós somos leigos, às vezes acaba confundindo também com vitiligo, né? Porque tem uma certa semelhança. Eu sei que para o diagnóstico clínico é totalmente diferente. A senhora poderia explicar para a gente essas diferenças e por que a gente costuma confundir? O vitiligo vão ter alterações mais segmentadas. Então, seriam áreas que vai perdendo o pigmento. Geralmente não nasce, né? Vai desenvolvendo essas manchas claras ao longo da vida, que elas podem mesmo se estender e ficar com a alteração completa do corpo. Mas, então, assim, o tempo que o vitiligo aparece e como ele aparece é diferente. Então, clinicamente, é porque ele é mais segmentado e o albinismo ele é difuso desde o nascimento. Ou seja, a pessoa com albinismo, ela tem isso quase que completo 100%. Exatamente. Não tem uma área que é mais acometida ou outra, não, né? Não existe essa distinção. Existe até o segmentado, mas isso é muito mais raro. Então, o comum é o albinismo por completo. E na área de estudo de vocês, doutora, existe classificações de albinismo? Vocês fazem essas diferenciações? Consegue passar pelo menos uma informação básica aqui para a gente entender? Existem vários subtipos, que têm alterações genéticas específicas, mas o mais comum que a gente vê são 2 subtipos, o óculo cutâneo, então olho e pele, ou o ocular. Então, basicamente, são esses, mas se você for na área, né, se aprofundar mais, existem vários subtipos. Olhando o recorte aqui da nossa população brasileira, qual que é o tipo que mais acomete aqui nossa sociedade? Geralmente é o óculo cutâneo. E essas pessoas, elas têm uma qualidade de vida impactada quando tem esse diagnóstico de albinismo, de alguma forma? Elas têm, na verdade, a gente tem que deixar claro que o intelecto desse indivíduo é normal. Então, ele pode ter uma vida normal, trabalhar, estudar, mas pode acontecer de ter uma certa dificuldade em aprendizado, alguma questão no seu trabalho, por conta de alterações visuais, de uma dificuldade, né? Porque esse paciente pode, às vezes, ter uma baixa acuidade visual, enxergar com um pouquinho de dificuldade, ter uma fotofobia, então a luz é incômoda. E aí, pensando numa criança, ela pode acabar tendo uma dificuldade nos estudos, assim, mas se tiver suporte, se tiver uma adaptação, essas pessoas conseguem ter vida normal. Então, por isso que é importante a gente conversar muito sobre isso, para tentar naturalizar esse tema e dar suporte em todos os lugares, na escola, nos trabalhos, para essas pessoas, que elas precisam de uma certa ajuda numa adaptação, mas elas conseguem viver com uma vida normal. E qual é o tratamento para essas pessoas, se a gente pode dizer dessa forma? É um tratamento? É uma forma de cuidados? O que a gente pode dizer e quais são os principais? E quando a gente fala de dermatologia, quais são eles? Então, na verdade, tratamento, cura não seria isso. Seria mais um acompanhamento mesmo para você pegar precocemente alguma complicação dessa condição. Então, uma lesão que possa evoluir para um câncer de pele, uma alteração visual que possa estar evoluindo e piorando. Então,
o acompanhamento com o oftalmo e com o dermatologista que vai ser essencial. E aí sempre eles vão estar, esses profissionais vão estar informando e orientando como eles vão seguindo com os cuidados no dia a dia. A senhora colocou, doutora, em relação aos trajes, né? Geralmente são mais compridos para se proteger. Existe algum tipo de tecido especial, algum acessório que hoje o mercado já disponibiliza para esse público? Alguma diferenciação assim na prática que eles possam utilizar? Existe. Agora existe bastante roupa, boné, tudo com proteção UV, então isso seria o ideal. Mas, assim, pensando, né, você pode no dia a dia estar com uma roupa mesmo que seja mais coberta, que a proteção mecânica é muito importante, e o protetor solar nas áreas que ficam mais expostas. Mas isso tem que ser, assim, rotina para esses pacientes, né, para não ficar com a pele sensível e depois ter que ficar tratando consequências, complicações disso. Doutora, apenas questão de curiosidade, se a senhora tiver os dados, pode formar, se não tiver, não tem problema. Existe alguma região do planeta, assim, que tem mais pessoas com albinismo, questão de incidência solar, morar na região norte, estudo do planeta, tem alguma diferença? Na verdade, é aleatório. Então, assim, às vezes, você pode ver em alguns lugares que as pessoas têm a pele mais morena e acabar chamando mais atenção, mas no geral ela é aleatória. Uma coisa importante, a gente falou que geralmente no pré-natal, a senhora falou que poderia identificar, mas geralmente é quando a criança nasce, né? A pessoa, se ela tiver uma curiosidade para saber se ela tem esse gene, um teste genético pode identificar nela e no seu futuro parceiro ou parceira, caso eles queiram ter um filho, dá para identificar isso antes do nascimento da criança? É possível? Pode sim. Existem testes genéticos aqui a gente acaba não fazendo, né, de rotina, né? Mas existe, para saber se você pode ser portador, porque você não tem as características. Mas será que eu tenho o gene em mim e posso passar para frente? Daí tem sim, você consegue saber se você possui esse gene. Hoje é 13 de junho, a gente está falando sobre o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. Nós estamos conversando com a doutora Veridiana Miranda, que é médica dermatologista, está fazendo todos esses esclarecimentos para a gente, tirando as principais dúvidas e também desmistificando esse assunto que é importante, porque muitas vezes, doutora, as pessoas acabam associando o albinismo a uma doença, né? Então, o termo correto, para a gente deixar claro para a nossa população, não se trata de uma doença em si, é uma alteração genética e que causa essas características no indivíduo. Porque você falar doença, né, você já talvez passa um sentido mais negativo, mas não. Essas pessoas são normais, elas têm essas características que diferem um pouco da população normal. Aproveitando o tema e estando aqui no Legislativo, a Câmara de Taubaté aprovou uma lei referente à prioridade para o atendimento dermatológico e oftalmológico para pessoas com acromatose, como também é conhecido, né, doutor, o albinismo. Qual que é a importância dessa priorização, principalmente no atendimento público? Eu acho que isso de você encurtar o caminho desse paciente com albinismo para chegar nesses profissionais que ele precisa é muito bom, porque você, na verdade, poupa de complicações para a vida dessa pessoa e mesmo pensando no sistema público. Então, assim, a prevenção, o acompanhamento desses pacientes é fundamental. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais acessível, né? É melhor. Então, é ótima mesmo esse projeto. Uhum. Doutor, o Sistema Único de Saúde faz o acompanhamento de uma pessoa com albinismo, faz todo esse acompanhamento, esse tratamento que a gente falou que na verdade também é uma forma de acompanhamento, de forma gratuita? Isso, entra no sistema público pelo caminho natural, né? Só que ele consegue ter um caminho um pouco mais rápido, mas ele consegue fazer todo o acompanhamento ao longo de toda a vida gratuitamente pelo SUS. Doutora, eu vou aproveitar aqui a sua presença, né, para a gente trazer só mais um assunto aqui para a nossa pauta, que é a questão do inverno, agora que a gente está entrando, temperaturas mais baixas. Então, vou aproveitar para pedir uma recomendação para os nossos telespectadores, quais os cuidados que a gente tem que ter com a pele nesse momento, antes da gente encerrar o nosso assunto. Tá. Agora, falando de uma maneira geral, né, acontece que as temperaturas caem, a gente acaba tomando banho um pouco mais quente, a umidade do ar também cai, e aí as pessoas sentem mesmo a pele mais seca, né? A pele pede mais hidratação nessa época. Então, assim, banhos mais rápidos, não muito quente, né? Então, morno, sem excesso de sabonete. Saiu do banho, seca o corpo, já passa um hidratante, que é a hora que ele melhor absorve essa hidratação logo após o banho. Então, assim, banhos rápidos, mornos,
E bastante hidratante. Eu acho que seria isso o principal, essa principal orientação. Doutora, obrigado pelas orientações. Para a gente encerrar, uma mensagem para as famílias que tenham pessoas com albinismo, ou que tenham suspeitas, ou que querem saber se tem o gene ou não. O que a senhora deixa de mensagem para essa população? Eu acho que essas pessoas que têm um albinismo, né, ou têm dúvidas sobre o assunto, pode recorrer ao Serviço Público de Saúde. Vai ter todo o acompanhamento, orientação, tirar dúvidas, né? Porque para essas pessoas que às vezes ela tem o albinismo e ela não tem todos os esclarecimentos que ela precisa, né? Então, eu acho que quem tem dúvidas, procure o serviço, pode ser o Serviço Público de Saúde, que você vai ser suprido com todas as informações. Doutora Veridiana, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade aqui na TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço o convite, conte sempre comigo. Encerramos a nossa Hora do Papo desta sexta-feira, dia 13, Dia Internacional de Conscientização sobre a cromatose, também conhecida como albinismo. Nós conversamos com a doutora Veridiana Miranda, que é médica dermatologista. Espero que ela tenha esclarecido, tenho certeza, todos esses pontos importantes. Esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara, em que a gente leva à população diretrizes relacionadas à promoção da saúde. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem o nosso Mix de Notícias. Taubaté abre processo seletivo para professores eventuais. Você que está precisando de uma vaga aí na docência, fica de olho que eu trago todos os detalhes. Não sai daí, que o Mix volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios, críticas e também nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, porque tem os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté, através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão de pauta e a sua opinião. Assiste ao vivo aos nossos programas no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem playlists completas de todos os programas aqui da casa e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também temos transmissões ao vivo no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para isso é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E o Legislativo Taubateano está presente em outras redes sociais, entre elas 2 destaques, Instagram e TikTok. E você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aí no nosso telão os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E chegou a hora de você ficar muito bem informado nesta sexta-feira com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o primeiro giro do Mix de Notícias. Tem assunto importante para a nossa saúde. Vamos atualizar aqui no nosso telão. Prefeitura faz novo dia D de vacinação contra influenza neste sábado. A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária de Saúde, realiza amanhã mais uma edição do dia D da vacinação contra a influenza, a gripe. A ação acontece em 3 UBSs mais do município. Olha só, Fazendinha, Independência e Mourisco. O horário das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E também no Taubaté Shopping, com horário diferenciado, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. A vacinação atenderá todos os públicos desta fase da campanha, ou seja, maiores de 6 meses de idade. Somente serão imunizadas as pessoas que apresentarem a caderneta de vacinação das crianças e de adultos, caso possuam, além da apresentação de um documento em que conste o número do CPF. Importante lembrar que esses documentos são utilizados para acesso ao sistema do Ministério da Saúde do Governo Federal e a conferência pode demandar algum tempo. Por isso, a orientação é de que as pessoas busquem atendimento antes do horário limite da vacinação nas unidades, pois em alguns casos a distribuição de senha até 1 hora antes do encerramento da vacinação.
O objetivo é de ampliar a vacinação e reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza, além de reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde em atendimentos em decorrência de doenças respiratórias e oportunizar o acesso às vacinas. Até o final do mês de maio, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, 41,36% da população do município havia sido vacinada contra a influenza, o que corresponde a 58.181 doses aplicadas desde o início da campanha de vacinação. De 1º de janeiro a 10 de junho, Taubaté registrou 1.109 casos positivos de influenza e outros vírus respiratórios e 10 óbitos confirmados, sendo 8 mulheres e 2 homens com idade entre 50 e 89 anos. Destes, 9 também possuíam doença cardiovascular crônica associada a outras comorbidades. Desde o início deste ano, 291 pessoas estiveram internadas com doenças relacionadas à síndrome respiratória aguda grave. Nesta quarta-feira agora, que passou dia 11, estavam internados, segundo dados da Secretaria, 75 pacientes, sendo 62 taubateanos e 13 de outros municípios. Aqui no nosso telão você acompanha as informações completas, são do site da Prefeitura Municipal de Taubaté. E agora tem oportunidade para docentes. Vamos para o nosso telão de novo? Taubaté abre processo seletivo para professores eventuais. Por meio da Secretaria de Educação, está aberto o processo seletivo para professores eventuais, os quais serão convocados de acordo com a necessidade de suprir o afastamento de servidores ocupantes dos cargos. As inscrições começaram ontem, quinta-feira, dia 12 de junho. O edital com todas as informações dos processos seletivos, o edital número 1 e número 2 deste ano, foi publicado no Diário Oficial na quarta-feira, dia 11, e também está disponível no site da Prefeitura de Taubaté. As inscrições serão feitas somente via internet, através do site, no período das 9 horas da manhã do dia de ontem, já começou no dia 12 de junho, e seguem até às 11 horas da noite do dia 23 de junho. Por se tratar de processo seletivo simplificado, englobando apenas a apresentação de títulos, não haverá cobrança de taxa de inscrição para nenhuma das funções. O processo será realizado em 2 etapas, sendo a primeira o preenchimento na ficha online, disponível no site da Prefeitura, e a segunda etapa é o envio da documentação comprobatória dos pré-requisitos, bem como a comprovação de titulação declarada no momento da inscrição. O envio dos documentos deve ser realizado por meio do e-mail especificado no edital. Os arquivos devem ser em formato PDF, incluindo frente e verso, e os candidatos para professor de Educação Física precisam anexar o CREF ativo. A classificação final e a homologação serão publicadas no Diário Oficial e no site da Prefeitura. O processo seletivo tem validade de 1 ano, contado a partir da publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal MEON. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias aqui no Mix de Notícias. E toda sexta-feira, você já sabe, quem chega aqui no nosso estúdio é a Caixa, porque a gente tem o nosso momento fora da caixa. Se ela apareceu aqui, significa que tem assunto dentro dela querendo sair. Então, hoje a gente vai acompanhar as dicas dos nossos especialistas. Segue daí com a Caixa. Caixa recebida. Vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Quais as mudanças previdenciárias a partir de 2019? Meu nome é Sabrina Nunes, eu sou advogada previdenciarista e começa agora o quadro Seus Direitos. Sobre a reforma da Previdência, a alteração, que ocorreu ali em 13 de novembro de 2019, a gente tem muitas mudanças, porque foi a reforma da Previdência, então a gente tem uma grande variedade de modificações na legislação. Mas eu vou pontuar aqui algumas, que são consideradas assim mais importantes para quem está buscando aí a aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição, para aquelas pessoas que tinham ali um tempo de contribuição considerável, no caso a mulher, que ela tinha em 2019 28 anos de contribuição, ela entra ali numa regra de pedágio. Aí essa regra de pedágio para ela pode ser tanto no 50% ou 100%.
Para homem, a regra do pedágio, ele precisaria ter cumprido até novembro de 2019 33 anos de contribuição. E nesse caso a mesma coisa, tem que ser feito um estudo para verificar se para ele compensaria mais aposentar pela regra do pedágio de 50% ou a regra do pedágio de 100%, tá? E aí, a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, diferente da aposentadoria por idade, muda-se também esse fator tempo, tá? A aposentadoria por idade, como a gente sabe, para a mulher é 62 anos, para o homem 65. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, essa idade muda. Para quem vai aposentar na regra do pedágio de 50%, para a mulher, essa idade, né, não tem esse requisito, pode ser qualquer idade. Para o homem também é a mesma coisa. Já para quem vai aposentar na regra de 100%, que é para aposentar com a média de 100% do seu salário de contribuição, a mulher precisa ter 57 anos e, no caso, o homem 60 anos, tá? Então, essas são informações importantes. E mudou também o cálculo, como que é feito o pagamento desse benefício. Antes de novembro de 2019, a gente descartava as 20% das menores contribuições. Atualmente, a média da aposentadoria ela é feita com 100% das suas contribuições, descarta-se só as contribuições anteriores a julho de 94, que é as contribuições anteriores ao plano real, tá? Então a gente tem aí essas mudanças para quem tinha o direito adquirido antes de novembro de 2019. Essa pessoa ela consegue garantir a sua aposentadoria de acordo com as regras ali anteriores à reforma da Previdência. Para quem não cumpria esses requisitos, ela precisa buscar aí orientações, realizar um planejamento previdenciário para verificar se ela vai se encaixar ou não nessas regras de transição. Em relação à pensão, a gente teve uma alteração aí importante também relacionado ao cálculo do pagamento desse benefício, tá? Anteriormente, esse cálculo ele era repassado ali para o seu dependente na mesma proporção, no mesmo valor da pessoa ali que faleceu. Com a mudança da reforma da Previdência, com a alteração, esse cálculo do benefício ele mudou. Atualmente ele corresponde a 60% desse salário de benefício, mais 10% que é pago para cada dependente. Então a gente não tem mais essa integralidade de pagamento para aquele que ficou dependente desse segurado. Em relação à pensão por morte, a gente teve uma diferença aí em relação ao pagamento do salário do benefício. Antes da reforma da Previdência, esse valor era 100% da aposentadoria desse falecido. Após a reforma da Previdência, o valor dessa aposentadoria ele passou a ser uma cota familiar, ou seja, 50% dessa aposentadoria desse falecido, mais 10% por cada dependente, limitados ao teto de 100%. E agora que a dúvida foi respondida e o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Recebi a caixa. Vamos ver qual o tema de hoje. Diagnósticos de TDAH. Bom, meu nome é Tânia Paiva, sou neuropsicóloga e está começando agora o quadro Divã. Então vamos falar sobre o excesso de diagnóstico ou pseudodiagnóstico de TDAH. Estamos vivendo um momento onde as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia e muita gente passa horas por dia nas redes sociais. Mas a gente precisa alertar que mais de 40% dos vídeos, isso foi feito numa pesquisa, né? Mais de 40% dos vídeos que falam sobre o TDAH nas redes sociais são falsos. Eles não condizem com a realidade do diagnóstico, né? O TDAH, sim, ele pode ser hiperativo, pode ser, nem sempre o TDAH é hiperativo. O TDAH, sim, pode ser desatento, mas pode ser desatento, nem sempre ele é desatento. Então, os critérios, não adianta a gente pegar o DSM com os critérios de TDAH e ir lá falar, tenho esse, sou TDAH. Não é assim, não é muito assim que funciona. Então, se você viu um vídeo e acha que você tem TDAH,
procure um profissional qualificado, faça uma avaliação neuropsicológica. É uma avaliação detalhada que vai avaliar o funcionamento do seu cérebro, como funciona a sua cognição, como está a sua memória, sua atenção. Aí sim vai chegar num diagnóstico de TDAH. Então, eu gosto muito de falar sobre esses excessos. Muitas pessoas têm uma vida extremamente tumultuada. Seja o adolescente que vai para a escola, faz um monte de atividade física, daí tem que jogar, tem que estar com os amigos, aí chega no final do dia, ele está exausto, não consegue prestar atenção em mais nada, e aí fala, ele tem TDAH, ele é desatento. Não é. Será que ele não está sobrecarregado? Assim como o adulto também, né, que fala, eu esqueci dos compromissos porque eu tenho TDAH. Mas será que não está sobrecarregado? Será que a gente não está querendo fazer tudo ao mesmo tempo? E aí, sobrecarregando o nosso dia a dia, sobrecarregando nossa memória, sem ter um ponto de apoio disso, né? Eu costumo falar que um ponto importante para o TDAH é ter uma agenda. Começar a agendar, vai para o supermercado, faz uma lista de itens que deve ser comprado no supermercado, ou esquece de pagar a conta, reserva um dia no mês aí, se possível no mês ou na semana, para fazer o pagamento dessas contas, porque quando a gente paga a conta todo dia, a gente vai esquecer. Quando a gente restringe, falar todas as contas vou pagar no dia 5, você consegue se organizar melhor. Então, o melhor amigo de uma pessoa que tem TDAH é fazer o uso da agenda. É difícil começar a usar a agenda, mas é importantíssimo que comece gradativamente, anotando aí desde, como eu dei o exemplo, né, o pagamento das contas, ou posteriormente, data de aniversário das pessoas, para não esquecer. Vai agendando aqueles compromissos para ser uma ajuda, né, um apoio aí. Se você acha que você tem TDAH, procure um profissional qualificado, faça uma avaliação neuropsicológica. Bom, espero que as dicas tenham sido úteis para você. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Obrigado a Sabrina Nunes pelas dicas e informações aqui, a doutora, e também a neuropsicóloga Tânia Paiva, que trouxe essas dicas importantes aí sobre TDAH. O programa Fora da Caixa já encerrou a sua segunda temporada aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mas todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E o Mix da TV desta sexta-feira faz uma rápida pausa, mas a seguir tem mais informações. Rodoviária Nova recebe palestra sobre fotografia urbana. Os detalhes você confere a seguir. Não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 13 de junho, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E está na hora de você continuar muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. Tem destaque sobre o futebol aqui no nosso telão. Domingo é dia de Clássico do Vale na Copa Paulista, com equilíbrio entre Taubaté e São José. O Clássico do Vale, um dos jogos mais tradicionais do futebol de São Paulo, abre as jornadas de Taubaté e São José na disputa da Copa Paulista 2025. O duelo regional pela primeira rodada do Grupo 3 será no domingo agora, dia 15, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Martins Pereira, em São José. Com a chancela da Copa Paulista, São José e Taubaté já se enfrentaram em 4 oportunidades. Nesse curto retrospecto, a vantagem é da Águia do Vale, que soma 2 vitórias contra um triunfo do Burro da Central, além, claro, de um empate. Ao todo, foram 4 gols de São José e 3 gols taubateanos. O último encontro válido pela Copa Paulista foi no dia 3 de setembro de 2014, quando houve um empate sem gols no estádio Martins Pereira. A única vitória taubateana foi justamente no primeiro jogo entre as equipes na história da competição e aconteceu em agosto de 2011. Já são quase 14 anos. Já a última vitória do São José foi em julho de 2014. Juntando a Copa Paulista, a Copa São Paulo e Copa Estado, até hoje foram disputados 8 clássicos,
que transforma o retrospecto em equilíbrio com 3 vitórias joseenses, 2 empates e 3 vitórias taubateanas. Ao todo foram 10 gols da Águia e 11 gols do Burro da Central. As informações aqui no nosso telão são do portal T7 News e vamos ficar aqui na torcida para mais um jogo importante aqui na nossa região. E agora tem o último destaque, uma dica importante. A gente vai para o nosso telão para a gente encerrar a nossa semana do Mix de Notícias. Rodoviária Nova recebe palestra sobre fotografia urbana. Taubaté recebe neste mês a primeira mostra fotográfica chamada Taba e Baté, em arquétipos arquitetônicos geracionais. Ela é realizada com apoio da Política Nacional de Bluck, promovida pela Prefeitura. A exposição fica até o dia 15 na Rodoviária Nova. O tempo aí é curto para você aproveitar. A proposta da mostra é levar o público um passeio pelas camadas do tempo, através da arquitetura da cidade, inspirada no nome original da região, Taba e Baté, como era chamada a aldeia indígena Guaianá, que habitava a área. A mostra propõe um mergulho visual na história urbana de Taubaté, desde a sua fundação em 1639 até os dias atuais. No dia 14 de junho, sábado, acontece uma palestra ministrada pela professora e pesquisadora Raquel Abdala, com o tema A Vitrine Urbana de Taubaté sobre as lentes da fotografia. Um convite ao público para refletir sobre como a fotografia urbana atua como ferramenta de leitura e preservação da paisagem arquitetônica. Raquel Abdala é historiadora, educadora e pesquisadora. Doutora e pós-doutora em Educação e História da Educação pela USP, é professora adjunta da Unital, onde coordena o curso de História e também o mestrado em Desenvolvimento Humano. Atuou como docente na USP e presidiu o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Taubaté. Sua pesquisa transita entre os campos da fotografia, memória, cultura e educação, com missão internacional realizada na França. A palestra acontece no espaço de circulação da Rodoviária Nova, às 10 horas da manhã. As informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Taubaté e assim encerramos o nosso Mix de Notícias desta sexta-feira. Mais informações você acompanha na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, no Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura Costa e na parte da tarde tem todas as informações aqui no Mix. Este foi o nosso Mix de Notícias. Sexta-feira você já sabe, né? Aqui no Mix da TV você tem as dicas dos eventos que acontecem, agita o seu final de semana. Então tá no ar o nosso quadro que traz todas essas dicas com a Isabela Vieira. A gente confere agora a agenda cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Para começar já no clima junino, nesse sábado, a partir das 6 da noite, a Aldeia de Vida realiza o Arraiá na Casa de Cursilho. A festa conta com comidas típicas e apresentações musicais. Se você não curte muito a vibe caipira, também no sábado, a partir das 2 da tarde, o Sesc recebe o movimento Charme das Antigas, com o artista local DJ Aleph. A atividade é gratuita. Para a criançada, no final de semana, a partir das 10h30 da manhã, tem contos e cantos para pequeninos no Sesc. A entrada é gratuita, mas tem vagas limitadas. E no domingo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta novamente A Fuga do Porquinho. O teatro conta as peripécias de Jeca Tatu com Emília e o Porquinho Rabicó. As sessões acontecem das 3 às 4 da tarde. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigado, Isabela, pelas dicas e informações para a gente poder curtir aqui o nosso final de semana em Taubaté e também na nossa região. A Agenda Cultural volta na próxima semana aqui no Mix da TV. E agora vamos ver o que teremos na nossa programação na semana que vem, são os destaques. Está no ar o que vem por aí. Vamos acompanhar os destaques da próxima semana. Durante as manhãs aqui da TV Câmara, você já sabe, tem o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e as condições do trânsito. Durante as tardes da nossa programação, você acompanha o Mix da TV, o programa de informação e entretenimento aqui na tela da TV Câmara. E olha só os destaques. Na segunda-feira tem o quadro Mix Sustentável, vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca.
Na quarta-feira, o quadro Lei na Prática traz informações sobre a proibição de soltar fogos com estampidos. E ainda, a gente traz a programação de Corpus Christi das paróquias aqui de Taubaté. Durante toda a semana, você acompanha o programa Fiscalização Pública, também uma entrevista com os vereadores para acompanhar e divulgar o trabalho realizado. Bem, a nossa programação não para por aí. Na segunda-feira agora tem o Jogo Franco, o nosso programa esportivo, com todos os resultados e a resenha do futebol amador de Taubaté. Lembrando que tem clássico este final de semana. Na terça-feira, antes da sessão ordinária, tem o Em Discussão. O programa traz convidados para comentar a ordem do dia da sessão ordinária. Lembrando que a sessão ordinária acontece logo depois, às 2h da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Na quarta-feira é dia do Conexão Popular. O programa traz especialistas para debater assuntos do nosso cotidiano, ao vivo, a partir das 5h da tarde. E quinta-feira, no nosso canal do YouTube e na nossa programação, tem um episódio inédito do programa Espaço Comunitário sobre a ASPAL, Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Doenças no Sangue Não Contagiosas. A repórter Tânia Vinhas bateu um papo e mostrou todos os bastidores da associação. Tá aí, então, o nosso convite para você continuar acompanhando mais uma semana de junho aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Este foi o nosso quadro O que vem por aí. A gente segue nosso Mix da TV, chegou a hora do nosso último short. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui de Taubaté. E no trecho que separamos para você, a repórter Tânia Vinhas conversou com Regina Célia, falando sobre o seu primeiro livro. Vamos ver? Solta o play. Qual foi o primeiro livro mesmo? O primeiro livro foi esse daqui, ó. Vou te mostrar. O primeiro livro foi esse aqui, Com Amor e Amigos. Uhum. Isso daqui foi um desenho que meu pai fez para mim. Olha só. E quando eu estava pensando na capa, fiquei, meu Deus, mas quem vai fazer a capa? Eu tenho amiga que desenha, meu filho desenha, quem vai fazer a capa? Eu nem lembrava disso daqui. Eu acordei às 3 da manhã, eu tenho o desenho do meu pai. Vai ser a capa. Revirei essa estante, é só livro. Uhum. Revirei tudo aí até achar onde estava. Esse foi o primeiro. E esse foi que ano? Esse foi quando eu fiz 50 anos. 1999. Esse eu dei de presente. E esse daqui foi dos 70 anos, também dei de presente. Eu sou boa para escrever, mas não para vender. Não é? Ah, meu Deus, aí é um problema, Regina. O problema é sério. Mas é que todo autor tem essa dificuldade, principalmente no Brasil, né? Viver de livro é bem difícil. E eu acabo eu mesma pagando a edição dos meus livros. Então, fica uma coisa... Mas é um prejuízo bom. Hein? É um prejuízo bom. É um prejuízo bom, é prazer. É um investimento. É um investimento, é prazer. E aí, vai. E já foram quantos agora, no total? Tem uma... No total, eu tenho 4 de poesias e, já perdi a conta, e 4 infantis, e do autismo vai ser o 5º. Então tá virando uma autora infanto-juvenil e não poeta. É. Vou colocar na balança? Acho que meio a meio, porque o outro de poesia também já está encaminhado. Tá no forno. Tá no forno. Quais são os seus temas favoritos? Olha, um pouco de tudo. Amor, vida, morte, utopias, sonhos. É o que brota naquele momento. E tem esse momento de vou sentar e escrever uma poesia? Ou é que nem a capa do livro, 3 horas da manhã, deu aí um estalo? É uma coisa assim, não é planejado. Então, às vezes eu passo o dia meio assim, esquisita, pensando em alguma coisa, aquilo não sai muito da cabeça. Aí quando chega de noite que eu tenho um tempinho, eu sento e dou uma pincelada. Depois eu venho com calma, mudo, acrescento. Eu tive um professor na faculdade que falava, primeiro a gente escreve, vai enxurrada de palavras, depois a gente lambe a cria, era o termo que ele usava.
Então é assim seu processo criativo. Mas já acordei muito de madrugada, com uma ideia na cabeça, aí eu pego, às vezes, até sem nem acender a luz, porque eu sou uma que se acender a luz eu acordo. Aí eu vou, mesmo eu tô abaixo, aí eu vou, já sei onde tá a caneta, já sei onde tá o bloquinho, escrevo garranchos. Foi um sonâmbulo, então. Eu pego aquilo, faço algumas anotações, depois eu trabalho naquilo. Já escrevi em barzinho, pegar guardanapo de barzinho, escrever alguma coisa que eu tô observando, que tô achando que faz sentido. Vou virar poema. Esse momento aqui pode acontecer. Pode acontecer, se com acontecer, certeza. eu vou querer ficar sabendo. Tá bom. Vou querer uma dedicatória no seu próximo livro e falar que TV Câmara inspirou Tá bom. esse próximo livro sobre os temores da comunicação, porque Regina estava aqui tensa com a entrevista, falando que achava que não ia dar conta. Não, mas eu não posso olhar pra ela. Não, a gente ignora. Essa câmera não existe, não. O episódio completo sobre Regina Célia, assim como todos os episódios do programa Em Prosa, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. O Mix da TV vai já chegando ao final de mais uma edição aqui nesta sexta-feira. E no programa de hoje você viu que a Prefeitura faz novo dia D de vacinação contra a influenza. Amanhã, não perca. E domingo é dia de clássico do Vale na Copa Paulista, com equilíbrio histórico entre Taubaté e São José. Na hora do papo, conversamos com a doutora Veridiana Miranda sobre o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. E vimos também a agenda cultural deste final de semana. Vai ter Arraiá das Aldeias de Vida na Casa dos Cursilhos. No Momento Fora da Caixa, teve dicas de direito previdenciário e também sobre TDAH. E no short do Em Prosa, você viu agora há pouco um trecho do bate-papo da repórter Tânia Vinhas com a Regina Célia sobre seu primeiro livro. Bem, segunda-feira tem Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Tem mais uma edição inédita do nosso quadro Mix Sustentável. Vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização e também de combate à desertificação e à seca. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.